Fala pessoal do 2 Dias de Teologia, eu estou aqui com a magnífica Norma Braga. Olá! Olha só, eu sou proibido pela minha esposa de gravar com mulheres, né? E graças a Deus tem pouca mulher na teologia brasileira, que eu não tenho muito problema. Mas eu fui permitido gravar com a Norma Braga previamente pela minha esposa, obrigado Isa, né? Isso é uma coisa maravilhosa porque eu vou poder falar com a Norma Braga hoje sobre idolatria e René Girard, que é o tema da sua dissertação, não é? Isso, no Andrew John. Olha, coisa boa. Então fica aí que o papo hoje vai ser sobre idolatria, René Girard e desejo mimético. Essas paradas doidas aí que você vai aprender hoje com a doutora Norma Braga, autora de A Mente de Cristo, Conversão e Cosmovisão Cristã, que fala sobre as crônicas da fragmentação moderna e seu antídoto. E autora também de Cristianismo e Cultura. Publicado pela Visão Cristã. É um livreto que, na verdade, ele se originou de palestras. Então fica aí que o vídeo de hoje está mimético. Fala-se muito hoje em dia sobre os problemas de idolatrias que estão para além daquilo que a gente faz externamente, né? Uhum. Às vezes imagina que idolatria é só se prostrar diante de um animal, de uma árvore, de uma parada. Uhum. E a gente já leu em vários livros, Timothy Keller falou muito sobre isso, a ideia da idolatria como algo que acontece no coração. Uhum. Você criar um ídolo para si, eles criaram ídolos nos seus próprios corações, de Jesus aos profetas, né? Pelo profeta ao povo de Israel. E muitas vezes a idolatria do coração, ela sempre vai ser entendida como um apego exagerado ao dinheiro, um apego exagerado ao prazer. E como é que você tem visto essa questão da idolatria no modo como você tem lido sobre esse assunto hoje em dia? Então, existe sim, isso é bem bíblico, né? A Bíblia fala em idolatria ao dinheiro, idolatria a determinados objetos que em si são bons, são positivos, mas e essa é uma orientação de Calvino também, que sim, é um institutas, apego né? excessivo. Várias vezes, na obra toda dele, ele sempre fala isso, a questão do apego excessivo e do uso correto dos bens que Deus nos dá, né, na sua graça. Na minha dissertação e nas coisas que eu tenho estudado, eu tenho focado também nessa questão do objeto como um meio, porque o que eu aprendo na Bíblia constantemente é que a idolatria, mais do que ser uma questão de ter, é uma questão de ser. Você adora o Deus verdadeiro para ser como Cristo. E quando você idolatra, quando você escolhe um ídolo, você também está querendo ser algo que você não é. Então, o seu apego a algum objeto vai ser sempre um meio para chegar em algo que você quer ser. E o que Girard faz é explorar melhor essa questão do querer ser nas relações humanas. Você está falando de René Girard, o filósofo católico francês, né? Isso. Como é que René Girard, como um filósofo católico, não um teólogo, né? A gente podia falar de idolatria da perspectiva de Franklin Ferreira, sobre a idolatria do Estado, ou sobre o Bill, que fala que você se torna aquilo que adora. Sim. Mas René Girard é um filósofo católico que fala sobre desejo. Sim. O que é que ele consegue nos elucidar a respeito da questão da idolatria? Ele chama de desejo triangular ou mimético. Esse desejo que faz você desejar um objeto determinado, e quando eu digo objeto, não é só objeto inanimado, pode ser uma outra pessoa, por exemplo, um homem que está apaixonado por uma mulher, mas o desejo é mimético quando esse homem só está apaixonado por essa mulher porque existe um outro homem que ele admira e ao mesmo tempo ele inveja, ele tem uma mistura de desejo de querer ser e ressentimento porque ele não é. Então ele vai desejar essa mulher simplesmente porque ele vê esse homem desejando. É interessante como Girard vai chamar a atenção para a ideia de que o desejo não é autônomo. A gente deseja porque os outros também desejam. E não é a ideia de inveja, né? Eu quero ter o que o outro tem, mas do nosso próprio interesse por algo ser movido pelos interesses que os outros têm por aquilo. Isso, porque o que acontece é o seguinte, é o que ele chama de mediação interna. Sim. Quando essa pessoa que ele quer ser, que ele gostaria de ser, de quem ele tem esse ressentimento, essa admiração misturada com ressentimento, quando essa pessoa é alguém das relações dele, em vez de ser, por exemplo, um santo católico, em vez de ser um escritor famoso que já morreu, quando é alguém das relações dele, isso acirra o ódio, acirra a competição, porque é alguém de fato com quem ele pode competir pela posse do objeto. Então, Girard vê nesse acirramento do desejo mimético, da relação da mimese interna, né, da mediação interna, ele vê isso como uma das causas do aumento da violência hoje.
Porque a gente vivendo esse mundo da globalização, né? Tá todo mundo cada vez mais desejando as mesmas coisas. E quando as pessoas não têm alvos grandes para imitar, não tem, por exemplo, quando as pessoas vão se afastando do cristianismo e elas não têm mais Cristo com um ideal moral muito elevado, alguém que deixou, além de ter morrido por nós, como nós sabemos, deixou também um modelo de vida a ser imitado. Quando nós rejeitamos um modelo muito alto, nós começamos a imitar as pessoas em bobagens. Então você tem, por exemplo, a Shakira e um monte de menininhas querendo ser iguais a Shakira, vestir que a Shakira veste. Né? Por exemplo, né? Você tem pessoas querendo ser, mas sempre nesse nível muito rudimentar, de você imitar pode ver bobagem. isso no movimento reformado. Tem que ter barba, né? Tem que beber cerveja, tem que usar camisa quadriculada, Exato. gostar de MMA, né? Tem Exato. todos esses trejeitos que viram quase que caricaturas do que significa o movimento, né? Que no fim acaba sendo um grande desejo de pertencer, né? Eu quero ser daquela turma. Então eu passo a imitar os aspectos mais exteriores. Que são os mais fáceis de imitar? Que acaba, no meu trabalho, eu configuro isso como idolatria. Eita, será que a gente encontra idolatria reformada por aí? Com certeza. Ah, meu Deus. É engraçado que você falou sobre mediação interna, né? E que quando você tem o seu desejo movido por aquilo que o outro que tem relacionamento com você também deseja, gera conflito. Exato. Né? Que até a gente entra no bode expiatório que vai resolver esse conflito, que aí já é outra, a gente chega já nisso. Mas é interessante que quando existe uma mediação interna, eu desejo por causa do desejo de outro que está perto de mim, que gera esse tipo de conflito, pelo menos eu tomo conhecimento às vezes desse problema. Eu gero um conflito, então eu sei que talvez haja um problema se configurando aqui. Mas quando existe uma mediação externa, quando eu desejo algo por causa do que outra pessoa deseja, que não tem nenhum relacionamento comigo, então não vai existir nenhum conflito entre eu e ela, às vezes fica escondido essa característica de idolatria. Não, na verdade pode ser idolatria do mesmo jeito. O que vai ficar minimizado Sim, é o aspecto externa da violência. Isso. É Não o vai existir um aspecto conflito. da competitividade do conflito. Pronto, exatamente. é o que eu quero dizer. O conflito, ele às vezes elucida o problema, a mediação. Com a ausência de conflito na externa, você às vezes não toma conhecimento do problema que está se manifestando no seu coração. Com certeza. Porque não tem nenhum conflito ali. Eu posso ficar tendo essa mediação com alguém Sim. e nunca tomar conhecimento disso no meu coração, porque nunca houve uma treta pra precisar de um bode expiatório. Eu estava até conversando sobre isso com um pessoal da minha igreja, lá, a Presbiteriana do Pirangi. A gente estava conversando, as meninas, a gente fez um encontro e alguém falou sobre uma igreja em que todo jovem que entra começa a falar igual, se vestir igual, começa a ficar aquela coisa bem massificada. E aí eu estava comentando com elas, dizendo que geralmente isso acontece quando a igreja é muito focada na questão do culto à personalidade. Porque o pastor, em vez de apontar para Cristo, ele aponta para si mesmo. Quando ele aponta para si mesmo, a questão da imitação fica bem rasteira mesmo. Então, para ter essa sensação de pertencer, as pessoas dessas igrejas que não pregam a Cristo, que não pregam a palavra de Deus, acabam indo para o que é mais fácil, que é a imitação exterior. E Gerard tem uma teoria muito robusta sobre a ideia do bode expiatório, que vem para resolver esses conflitos de violência dentro dessa idolatria que se configura nessa mediação interna. Sim, é quando você tem a imitação e a rivalidade mimética num ponto assim em que tudo ameaça desmoronar, porque tá todo mundo competindo com todo mundo. Você tem a imitação em larga escala. E aí o que acaba acontecendo é que todo aquele ódio que está ameaçando a sobrevivência da comunidade é canalizado para uma pessoa só, como uma tentativa de proteger mesmo da violência. Então é uma pessoa da comunidade que é escolhida para ser sacrificada. Ele analisa isso tanto nas tribos antigas de várias civilizações, até em sociedades modernas hoje, quando você às vezes não tem exatamente um assassinato, mas você tem, por exemplo, um assassinato de reputações. Você tem alguém que se escolhe para ser sempre o bandido. O mal absoluto, né? Você fala assim e lembra muito do que pode acontecer nos cenários políticos, né? Exatamente. Você tem a escolha de maus absolutos que representam tudo que é de errado no mundo para ser objeto de ódio geral e você precisa tê-lo como objeto de ódio geral. Isso. Porque no imaginário popular aquilo é o mal. Exatamente. Aquele indivíduo personifica o mal. Ele fala claramente em um dos livros dele, agora eu não vou lembrar exatamente qual, porque eu fiz uma pesquisa, peguei muita coisa e agora eu não tô lembrando exatamente. Mas em um dos livros dele ele diz que os bodes expiatórios de Marx
são os burgueses, a classe dominante. Os bodes expiatórios de Freud são o pai, né, as figuras de autoridade. E ele falou também de Nietzsche, mas agora eu não estou me lembrando, mas Nietzsche também fazia seus bodes expiatórios. Então não é absolutamente um fenômeno antigo de uma tribo pouco esclarecida que escolhia alguém para sacrificar e às vezes até comer pedaços daquela pessoa. Não, é algo do ser humano. Que aí eu acredito, e isso é algo que eu estou desenvolvendo no meu trabalho, que é um modo puramente humano de se lidar com o mal. Se você não lidar o mal por meio do sacrifício de Cristo, que é o único que lida com o mal de fato, porque ele próprio se fez mal, né? No sentido de ele próprio se fez maldição e se sacrificou por nós. Se você não lida com o mal nessa perspectiva, você vai fazer um bode expiatório. Não tem jeito, é do ser humano. Isso Girard não chega a dizer explicitamente, mas é algo que dá pra chegar, eu acho. A partir das ideias do próprio Girard. Creio que sim. Eu ia perguntar justamente isso, como é que o Evangelho ele responde à questão da idolatria, né, a partir dessas perspectivas de René Girard, né? Porque às vezes a gente, na leitura rápida de Girard, rápida assim, leitura errada de Girard, né? A gente pode dizer, Jesus ele foi um bode expiatório, né? Mas o próprio Girard vai dizer que Jesus não foi um bode expiatório. Ele quebrou a ideia do bode expiatório, ou eu li errado, Girard? Então, ele tinha uma ideia no início que era assim, ele acreditava que os evangelhos desvendavam o mecanismo do bode expiatório, ou seja, deixavam claramente, Jesus foi um inocente morto por causa da ganância dos homens, do desejo de poder dos homens. Então, aquilo que nenhuma outra cultura fez. Todas as culturas veem o sacrificado como de fato culpado. E o evangelho deixa claro que o sacrificado Jesus era inocente. Mas aí ele não conseguia ver isso como algo bom. Ele achava assim, por exemplo, se ele ouvisse nessa época, nessa fase da obra dele, se ele ouvisse algum calvinista dizendo a expiação de Cristo foi algo que ele mesmo quis se sacrificar por nós, Girard acharia um absurdo, mas depois ele mudou. Ele mudou para o quê? Ele passou a acreditar que Jesus fez uma autodoação mesmo, que Jesus se sacrificou. Agora, é bem diferente da ideia do bode expiatório, né? Exatamente. Por isso ele consegue ver o sacrifício de Jesus como totalmente diferente, como algo único mesmo. Mas isso não significa que ele veja a expiação do mesmo modo que nós, mas ele não entra muito nesse mérito. Ele não entra nada, ele não é um teólogo, né? Ele é um intérprete do evangelho. Exatamente. Mas... E inclusive, a pessoa que for ler Girard tem que ter muito cuidado, principalmente com as interpretações bíblicas dele, porque ali ele está fazendo uma antropologia. Então ele não... sempre que ele analisa a Bíblia, ele analisa tendo em vista os conceitos dele. Então muitas vezes ele acaba adaptando algumas coisas aos conceitos dele e acaba saindo de categorias que para nós são bíblicas e são da teologia tradicional. A gente está falando sobre idolatria em René Girard e como é que Girard desvenda um pouco sobre essa questão da idolatria do coração, mas o cristão que está ouvindo isso aqui, né, que talvez se interesse um pouco por Girard e nunca ouviu falar sobre Girard e achou isso interessante, onde ele deveria começar a ler Girard? Ok, eu gosto muito de um livro dele sobre a anorexia. Eu fiquei feliz de ouvir isso agora. Eu sempre indico esse livro primeiro. Pronto, eu indico também. Tem um outro que agora a E publicou, que antes não tinha, por isso eu não falava dele, que é o Quando Essas Coisas Começarem. Creio que é esse o título em português. Em francês é Quand ces choses commenceront, né? É a mesma coisa. Mas é um livro de entrevistas. Livro de entrevista é sempre muito bom porque, dependendo do jornalista, se ele quer deixar as coisas mais claras para quem lê, a coisa fica muito mais didática. É por isso que o Anorexia e Desejo Mimético é tão bom, né? Agora, o Anorexia não é de entrevista. A Anorexia foi originalmente uma palestra. Sim. Ele analisa a anorexia no Desejo Mimético. Então, é muito bom porque ali você já tem uma aplicação direta que é esse desejo onipresente. Pouquíssimas mulheres hoje não querem ficar magras, não é? Só as muito magras, né? Só as muito magras. Porque ninguém tá satisfeito, né? Ninguém tá no ponto. Exatamente. Todo mundo podia perder ou ganhar uns 2 quilinhos. Isso, exatamente. E ele diz que
poucas pessoas estão falando disso de um modo a deixar escancarado o fato de que as mulheres elas estão mergulhadas mimeticamente nisso, todo mundo querendo ser igual. Porque a nossa cultura é uma cultura que acredita muito na individualidade, na originalidade, na personalidade forte, no ego forte. Eu sou eu não sou igual a ninguém, eu só faço o que eu quero, os meus desejos, os meus sonhos. Então, hoje a cultura não tem condições de se encarar no espelho e ceder nisso, né? Quer dizer, conseguir perceber que a gente continua tão mimético quanto antigamente. A gente continua querendo que o outro tenha o que o outro é. A gente continua querendo não ser a gente, querendo ser o outro, igual ao outro. Eu lembro quando eu fui no Instituto Ricardo Brenan, em Recife, e é muito interessante, você vê os quadros das mulheres nas paredes, eram mulheres sempre enormes, né, nuas nas paredes, fazendo poses sensuais, e aquilo que era bonito, né? Exato. Os valores vão mudando e os desejos vão mudando junto com os valores, né? Isso é algo que eu vejo que a gente ainda precisa crescer bastante, nós cristãos, essa compreensão situacional do ser humano. Que eu seria uma pessoa completamente diferente se eu tivesse vindo a este mundo no século XIX, na França, por exemplo. Não, né? você já lê René Girard em francês, né, filha? já é alguma coisa, né? Sim. Eu chego na norma, não, eu estou fazendo o primeiro semestre de francês, eu começo a só sei dizer Je suis, tá ligado? Je suis tá ótimo. Tá bom, né? Je suis Yago. Je suis normal. Je ne parle pas français. Ok. Então, se você quiser saber mais de René Girard, Realizações tem publicado muita coisa boa. Sim. Né? Se você for um francófono como a Norma, você pode ler em francês também, aí você tenta importar. Mas se você é uma pessoa comum e normal como eu, aí você compra as ótimas traduções das Realizações. Sim. Que tem muito material bacana para você procurar lá. René Girard, com um filósofo católico, tem muitos dos princípios cristãos colocados em algumas coisas ali, ainda que, como a Norma falou, você tem que ver com cuidado. Exato. Então, obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Essa é a Norminha. Foi um prazer. Alegria ter ela aqui no 2 Dedos de Teologia pela primeira vez, né? Verdade. Demorou 3 anos. 2 dedos foi. Ah, não, isso é um pecado. Então, obrigado por ter nos acompanhado até aqui, ter participado dessa conversa. A gente tem vídeo nesse canal toda segunda, quarta, quinta, sexta e domingo, né? E você pode acessar do www.2dedostologia.com.br, né, e ver mais nesse grande holding teológico na internet brasileira. Então, valeu, negada, até a próxima. Tchau, tchau.